Olá a todos que estão assistindo a este vídeo agora nas redes sociais, nos aplicativos. Né? Meu nome é Vanderlei Lourenço. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da Palavra de Deus e da Palavra de Deus direta, sem rodeios, nada de teologias, escatologias, homiléticas ou minha opinião. É o que a Palavra de Deus diz na Bíblia. Vocês vão ver na Bíblia, nada mais do que a Bíblia, tá? Nada de enrolação, pois na época em que estamos vivendo, essa época de epidemia, em que as pessoas ficam dizendo, Deus mandou dizer, Deus mandou falar, nós vamos saber agora, na Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus diz sobre isso. Porque antes da epidemia não havia profetas, antes da epidemia não havia revelações. Agora com essa epidemia há revelações para todos os lados, o que tem feito muitos evangélicos deixarem de ser cristão, esquecerem que não é para você ser evangélico, não é para você ser crente, é para você ser cristão. Você está ligado a Cristo, diretamente a Ele, entendeu? Porque a forma com que você conheceu a Palavra de Deus não foi através de um pastor, não foi através de ninguém. Foi através da palavra, da Bíblia, porque o pastor não tem palavra. A palavra que ele passou para você, ele pegou na Bíblia. Então o que eu vou mostrar para você é a Bíblia. A existência de Deus. Todo ser humano na Terra ficou sabendo da existência de Deus. Não foi olhando para o céu, não foi olhando para a terra, não foi olhando para o mar, porque tudo que eles veem é coisa material. E eles não lembram de Deus, eles só pensam em si mesmo. Pensam em como poderiam fazer para nadar naquele mar, para usufruir daquela terra. Então eu vou mostrar para vocês o lado espiritual, tá? O lado em que Deus fala conosco através da Bíblia. Você não precisa ter estudos complicados para compreender a Bíblia. Você só precisa estar conectado com Deus. Vamos ver alguns versículos. Vamos começar falando sobre obediência, que é o que está sendo difícil nos dias de hoje. O próprio povo cristão não está sabendo viver debaixo da obediência. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre obediência. Vamos começar a ler agora. Veja comigo na Bíblia. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Então, como nós vemos aí, nós acabamos de ler, mostrei para vocês o versículo de Romanos capítulo 13, né? Vocês viram lá. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, né? Falando sobre a obediência às autoridades. Vocês viram que realmente existem cristãos dizendo por aí, né? Vocês perceberam, dizendo ao contrário dessa palavra, que as autoridades não estão certas, que está acontecendo isso, que está aquilo. Parem de ouvir, sabe? Essas pessoas que estão falando essas besteiras. Porque vocês acabaram de ver na palavra de Deus que nenhuma autoridade foi posta a não ser por Deus. Vocês acabaram de ver na palavra de Deus que Deus está com as autoridades. E eu digo uma coisa para vocês, eu creio na palavra de Deus de uma forma tão grande que estou a obedecer essa palavra. Nós temos que ficar em casa, as autoridades estão dizendo para nós ficarmos em casa. Por que você vai para a rua? Por que você vai sair sem necessidade? Por que você fica indo, se aglomerando com pessoas, conversando, dando oportunidade para este mal, para esse vírus se espalhar? Vocês se lembram da história de Miriam? O que foi que aconteceu com Miriam? Miriam não pegou a lepra? E o que a lei dizia sobre os leprosos? Que eles deviam ficar separados. E quem foi que deu a ordem para que Miriam ficasse separada de todos os povos? Não foi o líder do povo de Israel? Não foi um homem que tinha um contato direto com Deus que deu essa ordem? Não, ela tem que ser separada? Porque você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, pode se achar melhor do que este líder que Deus colocou para guiar o povo de Israel?
o qual vocês conhecem muito bem. Eu não preciso ficar relutando, falando e voltando no passado para falar, porque a Bíblia nos mostra isso. Vocês têm a Bíblia do lado de vocês. Você que não é cristão, compre uma Bíblia e comece a lê-la. Comece a verificar os versículos. Você tem dificuldade de ver os versículos? Então você compre uma chave bíblica. Ela vai te mostrar onde estão as palavras. Por exemplo, você quer saber sobre obediência, você quer saber sobre o falar, sobre a forma de agir. Essa chave bíblica, ela vai te ajudar os versículos onde eles estão e você vai lê-los. E você orando, buscando a Deus, Ele vai te explicar. Você não precisa de ninguém para estar te explicando uma coisa que Deus está prestes a te explicar. Entendeu? Os pastores, os missionários, as missionárias, eles não estão aí para ficar fazendo a sua cabeça. A obrigação deles é pregar a palavra. Não convencer você de nada, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, não é pastor não. Não é pregador, não é missionário, nenhum deles convence você. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus pura, sem essas frescuras de estudos. Esses estudos só têm atrapalhado as pessoas a conhecer melhor a Deus. Parem com isso. Eu vejo os pastores de nome, de renome, discutindo que mandou não sei quem, que mandou o pessoal dele filmar não sei aonde, para fazer não sei o que. Parem com isso. Parem de arranjar contenda. O que o povo precisa hoje é de orientação. Orientação de Deus, palavra de Deus pura. É conhecer a obediência. Romanos 13, versículo 1 até o 2, nós acabamos de ler. E eu vou estar citando para vocês de novo. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Não tem conversa. Os que agem dessa forma vão ser condenados. Você está agindo dessa forma contra as autoridades? A autoridade está dizendo, fique em casa para não espalhar o coronavírus. Você fala assim, eu vou porque Deus está comigo, mas a palavra diz que você vai ser condenado. E qual a condenação que Deus vai te dar? Pode ter certeza, você vai pegar esse coronavírus, você vai ficar na cama. E eu não estou falando assim, não estou profetizando para você, que tem muito cristão que vai achar, o irmão está profetizando. Não é uma profecia, é um fato. É o que a Bíblia diz. Serão condenados. E a condenação para quem está fazendo isso é pegar o coronavírus. Então parem de desobedecer às autoridades. Eu tenho mais palavras ainda para vocês, palavra de Deus sobre obediência. Vamos ver no próximo versículo o que Deus fala mais sobre obediência. Veja comigo o próximo versículo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esse versículo ele fala sobre o quê? Ele fala sobre os últimos tempos, né? Como nós vimos, o versículo sobre os últimos tempos. E fala que muitos apostatarão da fé. Apostatar quer dizer deixar a fé de lado. Deixar a fé de lado, né? Parar de acreditar em Deus, acreditar mais nas palavras de homens, né? Então é isso que o ser humano tem feito ultimamente, o cristão tem feito ultimamente. Você não pode, meu irmão, não pode, mas de maneira nenhuma achar que fulano de tal, só porque ele é pastor conhecido, só porque ele é pregador conhecido, ele está com a razão. Não, busque a razão na palavra de Deus. Busca a razão na palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores, todos nós pecamos, todos nós erramos. Esse irmão pode estar sim errado. Por que não? Por que ele não estaria errado? Né? Ele pode pregar uma palavra e pregar errado para você, pregar o que ele sente, pregar a forma dele pensar. E aí você, acreditando nisso, vai e aí o que acontece? Você recebe aquilo que você plantar, você vai receber. Você vai colher o que plantou. Mas se você crê na palavra de Deus, na Bíblia, até hoje eu nunca vi um livro que falasse sobre Deus, uma Bíblia, tá? Que fala todas as verdades e que alguém tenha ousado
ousado dizer que aquilo é mentira e tenha provado que os versículos, que o que está na Bíblia é mentira. Até hoje, os únicos que tentaram fazer isso, que foi uma vez que tentaram provar que o inferno não existia, esses começaram a cavar um buraco muito grande, cavando e cavando e cavando, e quando estavam cavando, começaram a ouvir vozes de pessoas gritando, gemendo, chorando, vozes tremendas. Se você procurar isso no YouTube, você vai achar, né? Tentando provar. E aí eles pararam de cavar esse buraco, porque perceberam, eles mesmos disseram, nunca mais vamos contrariar a Bíblia, porque o inferno realmente existe. Nós ouvimos as vozes daqueles que estavam no inferno. Aí o que você acha que é isso? É Deus mostrando para eles. É claro que a palavra de Deus não diz que o inferno está embaixo de nós. Não, a palavra de Deus não diz que está embaixo da terra. Ainda não vi nenhum versículo que fala que o inferno fica debaixo da terra. Mas ao escavar, Deus foi colocando no coração deles, foi mostrando para ele, parem com isso, não me desafiem. Foi dessa forma que Deus fez, na mente deles, trabalhando na mente deles. Deus começou a colocar isso. E aí Deus espiritualmente mostrou para eles que o inferno existia. O que eles viram não foi nada físico, o que eles ouviram não foi uma coisa física. Eles cavaram e o inferno estava lá, foi uma coisa espiritual. Deus abriu os ouvidos espirituais deles para que eles ouvissem essas vozes dessas pessoas, né, ali gemendo de dor, pedindo misericórdia, gritando, né? Para que eles soubessem que o inferno existe, sim, tá? O lugar de tormenta existe, sim, tá? E essa separação será feita no dia do arrebatamento. E você que é cristão, fica aí ouvindo palavras, como nós lemos agora em Timóteo, eu vou tornar a repetir para vocês, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, quando fala cauterizado a própria consciência, quando se fala em cauterização, a gente fala assim em queimar, cauterizar uma ferida. Você vai queimar essa ferida para que ela feche, e com fogo ela feche e ela não solte mais sangue, para que ela não sangre mais. Então, mente cauterizar, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, a sua forma de pensar, ela está cauterizada, ela foi queimada, a sua forma de pensar. Então, se ela foi queimada, ela foi o quê? Ela foi danificada. Ele teve a sua forma de pensar danificada. Então ele conta mentiras. Ele conta aquilo que ele acha que é e não aquilo que a Bíblia diz que é. Então na nossa próxima palavra, mais para frente, nós continuaremos, no próximo vídeo, nós continuaremos a falar sobre isso, sobre obediência, e também vamos falar um pouquinho sobre o falar. Como falar, por que falar, no que a Bíblia diz sobre o falar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. Isso que eu preguei para vocês agora, que eu mostrei para vocês agora, é a palavra de Deus, não é a minha. É a palavra de Deus, é o que está na Bíblia. Se você não acredita, você tem que abrir a Bíblia e ler. E peça para Deus, ore, busque de Deus, de Deus. Ouça o seu pastor, obedeça o seu pastor, porque a palavra de Deus diz para nós sermos obedientes aos nossos pastores, aos nossos senhores. Mas se em dado momento Deus te mostrar que este pastor está errado, é sua obrigação chegar nele e falar: pastor, o senhor está errado, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Você e ele, nada de escandalizar, nada de colocar o seu pastor lá embaixo. Você vai chamar ele, vai conversar com ele e vai explicar para ele: pastor, o senhor errou assim, 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 porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Ele, sendo um homem de Deus e sendo humilde, ele vai reconhecer o erro e vai se retratar. Se ele te repudiar porque você reconheceu que ele estava errado, mas ele não quis reconhecer o erro, o problema é dele com Deus e você vai ficar em paz com Deus. Então, até o próximo vídeo. Não esqueçam, deixe o seu like, coloque lá o dedinho no sininho lá, participe aí do nosso canal, né?
venha se inscrever no canal, tá bom? Eu tenho um canal a respeito para falar da palavra de Deus, não tenho só esse, tá? Esse vídeo eu não tenho só, eu tenho vídeos também de playbacks de louvores no meu canal, então meu canal não é específico para uma coisa, né? O meu canal é para falar de tudo, para trazer louvores e adorações. E tem outros canais do povo. Provavelmente esse vídeo também vai estar no canal O Povo Precisa, porque dessa palavra eu tenho certeza, o povo precisa. Fiquem na paz e Deus abençoe a todos.